E aqui eu vou mostrar para vocês como é que era mais ou menos mais ou menos não, como é que eram os templos, as igrejas no primeiro milênio, sempre baseadas naquela carta aos Hebreus, que sai de um outro texto do Êxodos, que é quando Deus pede a Moisés para fazer as duas tendas. Também não vou falar sobre isso agora, porque seria outra live. Mas, enfim, essa é a Basílica Santa Maria Madalena, em Vézelé, que eu tive a graça de conhecer, de estar lá. Realmente é um lugar assim contemplativo, né? Você entra para contemplar só, não só para a liturgia, mas se não tiver acontecendo uma liturgia, você já está na liturgia, né? Mesmo fora da liturgia, é impressionante. Então vamos entrar, vamos conhecer quem não conhece, né? Uma coisa importante é que as igrejas tinham a nártex. O que é nártex, né? O que é isso? Era esse espaço aqui, antes de entrar, porque aqui era assim, o lugar da penitência, o lugar onde ficavam os catecúmenos, porque eles não podiam entrar enquanto eles não fossem batizados. E as pessoas aqui, geralmente, o tema aqui era João Batista, né? O batismo. Essa aqui onde eu estou com a setinha, havia um João Batista, que La Révolution Française quebrou. Mas era maravilhoso. Aqui eu tenho um Cristo Pantocrator, e era um lugar assim onde ficava, um espaço até grande, mas menor do que, logicamente, a igreja. Então, a nártex é a entrada da igreja, onde ficavam as pessoas, e era também um lugar de penitência. Aqui a gente também tendo uma ideia do que é essa nártex. Outra. Aqui o João Batista, que foi rompido, né? Uhum. E aqui uma foto muito ruim do meu celular, que faz muitos anos que eu estive lá, são duas tendas, né? É onde a primeira tenda, onde fica a Assembleia, e depois o santuário, que a gente adentra na hora do Pai Nosso, espiritualmente, né? Quando o céu desce à terra na liturgia. Isso o Padre Rodrigo pode falar bem bonito para você, né? Vamos lá. Então, aqui essa foto é minha também, desculpe, mas não tinha ninguém o dia que eu fui, estava vazia, era um dia frio, e eu fiquei muito encantada, porque essa igreja tem exatamente esses dois espaços, a primeira tenda e a segunda tenda, como está lá no livro do Êxodos, né? Foi pedido para Moisés. Aqui seria o santuário. Então, aqui eu estou no presbitério, e aqui a Nártex estava passando por uma reforma naquela época que eu fui. A pia batismal, que é maravilhosa, o deambulatório. E acontece uma coisa muito interessante, por isso que eu quis mostrar para vocês. Olhem, nessa época, vocês viram que tem poucas imagens, né? É porque São Bernardo de Claraval, ele falou, olha, vocês estão enfeitando muitas igrejas, estão gastando muito, vamos cuidar dos pobres, tudo bem. Aí, os arquitetos, olha o que eles fizeram, não assina, ninguém sabe o nome desse arquiteto. No solstício de verão, que lá no Hemisfério Norte é na semana dia 24 de junho, que é João Batista, olha o que acontece. É o caminho do cristão. Na nossa vida, nós passamos por momentos de sombra, momentos de luz, momentos de tristeza, momentos de alegria. Mas até o fim, até chegar, né, na nossa Páscoa, que nós chegamos na luz verdadeira, que é aqui, a segunda tenda. E essa segunda tenda, a cada Eucaristia, o céu vem para a terra. Então, nós já vivemos na graça aqui. O verdadeiro cristão vive na graça aqui, não precisa esperar para morrer. É muito bonito isso, eu pelo menos acho, né? Olha Até viu, aqui. tem esse slide aí. Esse aí dá para ver exatamente o que falasse, né? É o Escuridão e sol. luz, né? Vocês têm noção que isso foi feito no século
10. Vocês podem ter noção disso? Olha a arquitetura. Isso é no solstício de verão. Falei semana... Então, toda semana de João Batista, essa semana do solstício, né? De verão, o Sol, aqui, ó, ao meio-dia, ele fica assim, ao meio-dia. No solstício de inverno, que é na semana depois do Natal, né? Lá pelo dia 28 de dezembro, olha o que acontece, o Sol vai vindo aqui. E o que acontece? O que tem aqui? Olha assim. Aqui nós temos cenas do Antigo Testamento, porque eles entendiam, e é assim que é mesmo, que só à luz de Cristo nós entendemos o Antigo Testamento. Só à luz de Cristo nós entendemos o Antigo Testamento. São João Crisóstomo nos diz que o que a gente tem que ler primeiro na Bíblia é o Novo Testamento. Depois você pode ler o Antigo Testamento, para você poder entender. E pode ver que a nossa liturgia é uma coisa tão bonita, tão rica, que, tirando o tempo pascal, geralmente, que nós lemos Atos dos Apóstolos, né? Mas tirando esse tempo, nós lemos sempre uma leitura do Antigo Testamento, um salmo, depois uma leitura do Novo Testamento, porque uma coisa tem a ver com a outra. As escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, se fala de Cristo, né? Então, aqui também, olha, estou mostrando para vocês. Dizem que no solstício de inverno, ela fica mais clara do que no solstício de verão. Olha só que coisa impressionante. Quando Jesus nasce, né? O nascimento de Jesus. Então, agora nós vamos para uma outra igreja, na Sicília. Essa igreja chama-se Monreale, é a Basílica de Monreale, em Monreale, na Sicília. Essa é outra, em Cefalù, que é parecida também. Cefalù é uma cidade de mar, tá? Na Sicília também. Gente, é muito bonito, porque foram construídas na mesma época, só que essa igreja, ela é toda com mosaicos, toda. E tem a mesma ideia também. A igreja, o Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, né? Então, o fiel entra, quando ele adentra uma igreja aqui, ele sabe que a caminhada dele é essa direção, o santuário. Quem o aguarda aqui é o Cristo, é o Pantocrátor, com os braços abertos. A figura do Pantocrátor, ela é o Cristo, é o Criador, é o Deus Criador e o Cristo Redentor, unidos pelo Espírito Santo. Tá? Então, a figura do Pantocrátor não é só o Cristo. Temos, então, o Criador, Deus que nos criou, e o Filho que nos redimiu. Então, essa igreja é uma coisa maravilhosa. Então, vejam aqui. A luz que tem por causa desse dourado é impressionante. Acho que quem já foi sabe do que eu estou falando. É um Cristo que te acolhe, né? Então, aqui outras imagens. E, veja bem, o que eu queria falar... Você quer falar alguma coisa, Adriana? Quer perguntar alguma coisa? Não, até ia te interromper bem agora. Primeiro, só para falar que o pessoal está adorando aqui. Então, a Nina é maravilhoso. A Marisa Calil, um conhecimento grandioso. Parabéns pelos ensinamentos. A Hélida fala que ligação sensacional do Antigo Testamento com o Novo. O Fernandes, um só olhar, o Novo e o Antigo se encontram, lá em Cristo e Adão. Então, o pessoal participando bastante. A Hélida diz que é professora de arte católica apostólica romana e fica imensamente feliz de estar prestigiando a live com esse assunto. Tem pessoal do Mosteiro e Virgínia, boa noite, professora. Tem várias pessoas te chamando de professora, que eu vi que já te conhecem também, que devem interagir contigo, né? A Gisele Calado, de Brasília. Isso do YouTube fora,
toda a turma do Instagram também, maravilha de palestra, quanto informação sobre nossa religião, a perseverança dos primeiros católicos. Viu, mas da gente seguir, eu só queria fazer uma pergunta. A Gisele Calado, ela perguntou, só voltando para as catacumbas, para a gente poder virar, né? O quanto tinha de impacto naquela arte a questão da perseguição cristã? Então, sabe que eu fui 3 vezes visitar catacumbas já. E eu fiz um artigo relativo a isso, porque quando eu estava fazendo pesquisa, eu percebi que aquela história que eu pensava que era verdadeira, que os cristãos se escondiam, viviam nas catacumbas, não é real. Eles podem esporadicamente ter se escondido lá, por exemplo, 1, 2, 3 dias, mas quem já entrou em catacumba sabe que é um labirinto aquilo. Inclusive, já naquela época, eles tinham uma pessoa que ficava lá, porque se você fosse visitar o túmulo, né, a cova, vamos dizer assim, da pessoa da sua família, sozinho, você podia se perder. Então, tinha um acompanhante. Agora, então eu fiz um trabalho de pesquisa, tem na minha página do Oflax, não, mas está na minha academia.edu. Se você quiser, depois eu mando para você, pode mandar para ela ler. São livros, procurei pesquisadores sérios, italianos, que estão lá pesquisando sobre isso, me conta toda essa história. Então, não, e outra coisa, falam que muitas vezes a gente ouve falar que as catacumbas elas eram, por exemplo, escondidas dos romanos. Não, os romanos eles tinham horror à doença, horror. Eles falaram, bom, nós cremamos os nossos mortos, eles queimavam, né? Nós cremamos. Se vocês quiserem internar, tudo bem, fora dos muros. Então, eles sabiam da existência das catacumbas. É outra coisa também que eu fui pesquisando e fui descobrindo, resolvi escrever, aliás, é o capítulo de um livro, mas ele está disponível na minha página lá, se alguém quiser, é bem completo esse artigo. Mas tem muita coisa para falar desse catacumba. Legal. E, Vilma, agora voltando ali para onde tu tinhas parado, né? Porque a gente está fazendo uma viagem, a Vilma costuma dizer isso, que as aulas dela são uma viagem, a gente já viajou bastante, já fomos em vários locais do mundo aí passando, né? E nós vamos passar agora por um momento da história para depois a gente conseguir chegar ainda no nosso momento contemporâneo. Tu me falasse uma vez ali que a gente tinha que ver esse cenário, né? Onde tinha que ter significado, né? A arte tinha um significado, tem a questão da teologia, pelo exemplo das imagens. Nós tínhamos uma missa em latim, que de repente, dependendo do local, as pessoas não entendiam, as pessoas ficavam lendo o terço. Tem aquela expressão também, eu vou para ouvir a missa, porque tem algumas igrejas, para pegar Toledo, por exemplo, tem alguns locais que, na verdade, tu nem consegue ver o altar. Só que nessas igrejas a história estava contada nas paredes, e é isso que eu queria te dar a introdução para tu nos mostrar aí. Tem um estudioso chamado Gilles que ele fala que a igreja, edifício, deve ser o autorretrato da igreja, com I maiúsculo, né? Então, o edifício igreja tem que ser o autorretrato da igreja. E ele explica isso pelo seguinte: as paredes das igrejas não foram feitas para a gente se proteger dos ventos, das chuvas, não. Era para estar lá, assim, gravado o que é a comunidade. Então, a história da igreja, eles costumavam colocar naquela época, até o ano 1000, a história da igreja, a história das escrituras, nas paredes da igreja, não era só o altar. Nós estamos acostumados, né, depois do Concílio de Trento, com as igrejas com vários altares laterais. O Concílio Vaticano II falou, não, o altar, isso já é uma coisa antiga, o altar é Cristo. Isso dos pais da igreja, vem da patrística, né? O altar é Cristo. Então, o altar é um só agora. As novas igrejas que estão seguindo o que pede o Vaticano II, né? Segundo o Concílio Vaticano II, o altar é Cristo, porque o santo é santo porque teve Cristo que morreu na cruz, né? Que se deu. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas, e agora eu vou dar um exemplo desse autorretrato. Vamos lá, porque
falar arte não adianta, a gente não explica, a gente contempla, né? Eu tenho aqui um mosaico que Deus separa as águas, né? Logo no livro do Gênesis, primeiro capítulo, Deus separa as águas. Depois, aqui é todo o ciclo das águas, mas eu vou mostrar um por um. Depois que Deus separa as águas, nós temos o dilúvio, tem várias cenas do dilúvio. Aqui, olha, aqui construindo a arca, dá para ver, né? Porque é muito bonito, que é bem explicativo, não preciso falar, vocês já vão saber tudo. Aqui é quando a pombinha traz, né? O pássaro traz que quer dizer, tem uma planta, quer dizer, O raminho, né? Um raminho, e da água ainda, Pedro, quando afunda, vocês se lembram dessa passagem? Cristo tira Pedro da água, né? Então, uma coisa conversa com a outra. Então, não eram desconectadas, eu falo que a história em quadrinhos nasceu ali. Ali nasceu a história em quadrinhos, porque você não precisava explicar isso para o cristão. Ele já via, estava lá a escritura, né? Ele não sabia ler, mas olha aqui, dá para ver aqui, ó. Deus cria a água, aqui, ó. Aqui embaixo tem todo o ciclo da água, né? E aqui embaixo do Novo Testamento. Deu para ver? Vamos lá para o Novo Testamento, vamos lá. Eu falei que Pedro ali era tirado das águas e agora Cristo lava os pés de Pedro. Tivemos uma cena que... Olha, vamos ver mais uma coisinha. Mais outro ciclo da criação também. Deus criou o mundo, Deus se sentiu só, Deus olha para seu filho, cria o homem à sua imagem e semelhança, né? Pai, vocês podem ver que, reparem que no Gênesis, às vezes a primeira pessoa do plural, do singular, às vezes a primeira pessoa do plural. Deus já é trino desde o Gênesis, né? Então, Deus criou Adão e pede para Adão dar nome a todos os animais e tomar conta de tudo que ele tinha criado. Essa era a missão do homem. Mas Adão está só. O que Deus faz? Deus, quando Adão dorme, tira uma costela de Adão, faz a mulher com suas mãos, assim como ele moldou Adão, ele faz a Eva da costela do Adão. Isso tem um significado muito grande no casamento, na vida do homem e da mulher casados, isso é muito importante. E depois que Deus faz a Eva, ele pega a Eva pelo pulso, olha, esse pelo pulso é importante, e apresenta a Adão. Eles eram felizes, olhando, Deus passeava, conversava com eles, aquele Deus generoso que deu aquele paraíso todo para eles, pediu para eles não fazerem uma coisa. E eles vão lá e desobedecem, né? E pela serpente, influenciada pelo anjo do mal, né, o Lúcifer, consegue convencer Eva e Eva convence Adão. Fico só imaginando, né, um padre na época lá, um frei, etc., né? Quando ele tinha que dar aula de catequese, era só caminhar pela igreja e ir passando, né? Tá. É uma delícia. Mas sabe que eu conto a história para as minhas netas mostrando isso? Elas entendem? Sim, claro. Sim, exatamente assim. Como Deus pegou Eva pela mão e apresentou para Adão, que depois Adão, na resposta para Deus, é muito mal criado. Se vocês quiserem, leiam o capítulo 3 do Gênesis, que é muito interessante, como Adão fica mal criado. Primeiro ele ficou feliz que Deus deu a Eva para ele, ficou muito feliz. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Depois falou, Adão, por que você comeu daquele fruto que eu tinha proibido? Aquela lá que você me deu, que o Senhor me deu, como esposa, ela que mandou. Ainda Adão é mal criado com Deus, vejam só. Eu gosto de falar isso. Aqui, olha o pulso. Deus apresenta Eva a Adão, e aqui, quando Cristo ressuscita, ele olha o detalhe do pulso.
Eu acho isso fantástico, gente. Esse é o ícone da ressurreição, né, dos bizantinos, vocês sabem. Olha aqui. Com a cruz, ele rompe os portões onde eles estavam presos, onde eles eram escravos, e aqui, com a cruz, ele rompe. E aqui ele, vejam. E aqui uma outra igrejinha que tem, igrejinha não, maravilhosa, que tem lá na região de Nápoles, é uma igreja de São Miguel, que também já, da arte românica, que tem a mesma ideia, olha, conta a história, vejam, toda a história da salvação, não sei se vocês conseguem identificar, a Santa Ceia, Judas, a traição, Pedro aqui que está cortando a orelha do... Aqui nós temos a exumação do corpo de Jesus, e aqui o juízo final na saída da igreja. Então, as igrejas, esse é o São Miguel, né, que é o patrono da igreja. Então, nós terminamos aqui essa parte.